Então, boa tarde a todos os presentes aqui na nossa sala. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o 12º Seminário de Letras e Artes, cujo tema aborda luto, melancolia e memória, reflexões e expressões em um mundo pandêmico, e essa sessão de comunicação 6 do eixo 1. Nós teremos aqui 4 comunicações de pesquisadores, pesquisadoras. Eu sou Luciane Páscoa, do PPGLA-UEA, e juntamente com a Diana Farias, também do PPGLA-UEA, estamos mediando essa sessão. Vamos começar com o trabalho de Cecília Guedes Borges de Araújo, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, recriando o simbolismo da morte na narrativa contemporânea em um diálogo entre Galera e Gervitz. Nós teremos, cada pesquisadora terá, cada proponente terá 20 minutos para fazer a sua comunicação. Ao final das 2 primeiras comunicações, a gente para fazer algumas considerações e discussões, e depois retomamos, tá bem? Então, eu já passo a palavra para Cecília Guedes. Aproveito a dar as boas-vindas, né, a todos vocês. Cecília. Obrigada, professora. Boa tarde. Eu vou projetar aqui os meus slides, só um minutinho. Tudo certo? Tudo certo. Ok. Bom, eu sou Cecília, o título do meu trabalho é Recriando o Simbolismo da Morte na Narrativa Contemporânea, um diálogo entre Galera e Gervitz. Eu sou doutoranda na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sou piauiense, mas doutoranda na UFMS, e esse trabalho não é uma parte da minha tese. Esse trabalho desenvolvia uma disciplina de literatura e cinema, e na minha tese eu trabalho com a questão da melancolia, do luto, mas em outra obra fílmica e outra obra literária. Bom, esses são as 2 obras que eu me debrucei para fazer esse trabalho, que é um romance brasileiro contemporâneo, do autor Daniel Galera, se chama Mãos de Cavalo, e um filme que é baseado nessa obra, Prova de Coragem, que é de Gervitz. Bom, e esses 2 objetos, o romance brasileiro Daniel Galera foi publicado em 2006, e o filme Prova de Coragem, ele foi lançado em 2015, alguns anos depois aí. Essas 2 obras, elas narram a vida de um cirurgião. Ele é um cirurgião plástico, na verdade ele se torna o melhor cirurgião, essa personagem do Hermano, e vai narrar a vida dele desde a infância, em um bairro de Porto Alegre, até o momento em que ele se torna cirurgião plástico, se casa, até a vida adulta. Ambas as narrativas vão abordar aí, de uma maneira autônoma, essa alternância de tempo. Então, na obra literária do Galera, a gente percebe essa alternância de passado e presente pelos capítulos. Então, ora um capítulo vai abordar ali a infância de Hermano, e um outro capítulo, o presente, já a vida adulta de Hermano. E a obra fílmica vai trazer flashbacks, né? Essas são cenas aí que são lembranças desse personagem. E nessa disciplina, especificamente, que eu tive no doutorado, nós trabalhamos a teoria da transcriação de Haroldo de Campos.
Então, é nessa teoria que eu vou me basear aqui na análise dessa transposição de obra literária para obra fílmica. Então, a transcriação do romance de Galera ao cinema de Gervitz. Este trabalho ele se baseia na teoria de Haroldo de Campos, como eu já mencionei, no que diz respeito a essa transcriação de uma obra literária para uma obra fílmica, ou transposição, e de que maneira essas formas elas vão se manifestar, né, cada uma ali na sua arte. E Campos diz o seguinte: quanto mais difícil, mais elaborado o texto poético, mais se acentuaria aquele traço principal da impossibilidade da tradução. Ele até menciona um exemplo de Guimarães Rosa, que é cheio de neologismos e é mais quando um texto ele é mais trabalhado e tem mais neologismos, mais rebuscado, mais ainda se torna essa impossibilidade de tradução, né? E mais essa impossibilidade de transcrever ali, né? De transcriar ou recriar. A transcriação interpela o leitor ou telespectador em um processo de recriar uma narrativa. Então, aí, existe essa recriação, né, de uma obra a outra, e não somente, não podemos ver uma obra apenas, mas como uma recriação. E aqui o duplo do personagem. Então, a personagem de Hermano, ele é conhecido na infância, na adolescência, como Mãos de Cavalo, né, ou melhor, Mãos. E numa própria obra literária vai dizer o porquê desse apelido. Então ele diz o seguinte: o comprimento exagerado de seus braços e das mãos enormes e possantes, como as de um estivador nórdico, contrastantes com seus meros 15 anos de idade. Então ele tinha mãos e braços enormes e por isso recebeu esse apelido que dá nome aí, dá título a essa obra. As sequências das cenas, elas são feitas por esses cortes no tempo presente, na vida adulta e na adolescência, como eu já mencionei, e também há uma distinção aí de foco narrativo nas duas obras, né? O romance é narrado por um narrador onisciente e neutro, e o filme tem aí o ponto de vista desse personagem central. Então, a câmera vai sempre focar e vai nos trazer imagens da própria visão, ponto de vista de Hermano. Hermano ou Mãos, ele é caracterizado na obra literária como um ciclista urbano, ele é destemido, corajoso, mas também há uma crise existencial nessa personagem, né? Uma transição de personalidade e uma crise mesmo de identidade. Então, essa é uma mudança de vida que acontece com ele, que é motivada aí, ou que são motivadas por um evento traumático que acontece na sua adolescência, que é quando ele vê o seu amigo Bonobo, esse é o apelido do amigo dele, quando ele vê seu amigo ser agredido até a morte. Então, ele vê toda a cena, ele está escondido atrás de algumas grades, assim, próximo a um terreno baldio, e ele não tem reação nenhuma para defender, enfim. E ele vê tudo aquilo. Então, esse evento traumático é, assim, o ponto-chave da obra, e é quando ele realmente tem essa crise aí existencial, e ele se muda de casa, ele muda de personalidade, inclusive, o comportamento, tudo nele muda após isso. E apenas ele foi testemunha do que aconteceu, então ele não divide com ninguém esse trauma. Pollack vai dizer o seguinte, que aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da imagem de si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria.
a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros. Hermano, ele vai, ainda então Mãos, né, como ele era conhecido na adolescência, ele vai criar representar uma nova pessoa. Então, ele vai mudar completamente na escola, ele vai se isolar, vai se tornar mais introspectivo, solitário, até que toma a decisão e influencia os pais nessa decisão de se mudar de bairro, de mudar de escola, ele se torna o melhor aluno da escola, então ele tem ali um objetivo de se tornar, de fazer o curso mais concorrido da universidade, que é medicina, na URGS. Ele decide, então, ser o melhor aluno, passar para o vestibular mais concorrido, se destacar, e por conta disso ele se isola nos estudos e se torna uma pessoa completamente diferente. E ele, de fato, vai ali narrar um pouco para a gente o que o que essa mudança trouxe, né? Tinha insistido com seus pais, o narrador vai dizer aqui, cerca de 2 anos atrás, para que levassem a cabo a venda da casa e a mudança para o centro, pensando num futuro não muito distante, em que a proximidade do filho, do comércio, das clínicas médicas seria mais importante para eles do que o bucolismo decadente da Zona Sul. Hoje já não tinha certeza de que havia sido uma boa ideia. A mudança era apenas mais um exemplo de seu modo obstinado de planejar tudo com grande antecedência, organizar hoje a vida a seu redor para que tudo ocorresse como previsto dali a 5, 10, 20 anos. Somente agora vê isso com clareza. Seu incentivo à venda da casa, da esplanada, teve muito mais a ver com a antecipação de seu próprio futuro do que com o interesse de seus pais. Ao se dar conta disso e ver o que os veterinários fizeram com a casa, se sente um lixo. Não tem mais certeza se tudo aquilo era necessário. Não apenas a venda da casa e a mudança dos pais, mas tudo. Tudo que fez desde aquele domingo em 1991, que foi o domingo que aconteceu ali aquele trágico, aquela trágica morte do seu amigo Bonobo. Então, desde esse domingo de 91, a vida de Hermano vai mudar totalmente de direção. E por ser a única testemunha ocular do crime, do evento dramático, ele não divide com ninguém, por ter receio de não ser compreendido, por sentir culpa, né, por não ter feito nada, e ele vai carregar essa culpa, esse remorso, durante longos e longos anos, e vai esquecer, entre aspas, voluntariamente isso que aconteceu. Então, não mais ele vai tocar nesse assunto, ele nunca toca nesse assunto, na realidade, e se fecha completamente. A gente percebe o romance introjetado, realmente, né, já representando essa introspecção do personagem. E Pollock afirma ainda que o silêncio tem razões bastante complexas. Para poder relatar seus sofrimentos, uma pessoa precisa, antes de mais nada, encontrar uma escuta. E Hermano, ele não tem uma escuta, ele não encontra essa escuta que possa, enfim, que ele possa desabafar. E existem alguns elementos que também trazem uma ambientação para o filme de nebulosidade, de melancolia, como o tom frio e escuro das cenas. Então, as bordas são sempre muito escuras, né, das cenas. Então, a gente percebe ali o interior de Hermano, é como se estivesse em ruínas. Então, as luzes são amareladas, assim, trazendo realmente esse ambiente sempre escuro e fechado. E há também a presença da música, né? Tem uma cena em que há
Há um fundo musical no filme, e ele é composto por alguns instrumentos de sopro, por sons que imitam a natureza. Há também essa presença da natureza na obra fílmica, mas há também uma cena em específico que está passando aquela música do Engenheiros Havaí, que é Para Ser Sincero. E é exatamente o trecho que eu coloquei aqui que diz: nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito, somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Essa cena, ela é antes, ela é um pouquinho antes da cena da morte do Bonobo, e é um prenúncio daquele crime, né? Então, enquanto está passando aquela música, ela não está ali aleatoriamente, mas já é um prenúncio do que vai acontecer posteriormente. Na obra fílmica também, Prova de Coragem, como eu falei, essa iluminação, né, traz essa atmosfera emocional, um efeito dramático às cenas, trazendo essa sensação de uma narrativa introjetada no romance, já percebemos isso, e melancólica também, porque Hermano, ele é uma personagem misteriosa, ele é reflexivo, ele é introspectivo, então tudo isso vai estar ali nesses elementos. E então, nós percebemos, já depois de tudo isso, depois desse trauma, desse esquecimento voluntário da parte dele, na fase adulta já, ele reencontra uma antiga amiga do tempo da adolescência. Então, tudo volta, as lembranças voltam, então ele tem esse sentimento, essa necessidade de voltar a, ao bairro em que ele viveu, em que ele cresceu, bom, para tentar buscar essa identidade que ficou perdida, né? Essa crise existencial que ele vive ainda na fase adulta. E tem um momento na fase adulta de Hermano que é como um acerto de contas, é como ele conseguisse quitar aquilo, né, aquele remorso que está descrito nesse trecho. A realidade é que é um cirurgião plástico em ascensão que abortou de maneira injustificável a partida de uma expedição de alpinismo planejada durante meses com seu melhor amigo, desertou de uma atmosfera de rancor conjugal que poderia ter sido resolvida em instantes, com um breve esforço de compaixão e algumas palavras bem escolhidas, e movido por uma espécie de reflexo condicionado. Desviou do caminho até o bairro onde nasceu, cresceu e se tornou adulto, onde foi surpreendido por uma agressão em que acabou intervindo de uma forma da qual nunca se julgaria capaz, e agora está fazendo o que deve fazer, conduzindo o garoto ferido e a si mesmo até um pronto-socorro. No entanto, predomina, desde que decidiu não seguir o caminho da casa do Renan, a noção de que, na verdade, é um homem solitário e renegado que está abandonando todas as conexões com sua vida passada para buscar algo em suas origens, dirigindo seu veículo para uma terra hostil até que o acaso lhe dá a oportunidade de fazer justiça. Com sua bravura, salvou a vida daquele garoto e agora estão indo ao local onde aguardarão até que suas feridas cicatrizem. É o momento dos filmes, das histórias em quadrinhos e dos livros de aventura em que um homem descobre sua verdadeira natureza e se torna um herói. Então, na fase adulta, ele se vê em uma situação parecida, vendo um rapaz em perigo, ele então salva a vida desse garoto, e ali é como se ele tivesse uma chance de fazer justiça. Então, há essa necessidade de acerto de contas com o seu passado. E há também um outro elemento, como eu falei, que há a presença da natureza. Então, nas duas obras, nós percebemos ali a figueira como um elemento, estou quase terminando, como um elemento presente. E essa figueira, ela é uma árvore que
ela tem um simbolismo de imortalidade, de fecundidade. Então, ela é até vista em textos da Bíblia como como simbolismo de vida, porque ela fica aí por 2.000 a 7.000 anos, né? Então, essa presença da natureza na obra, desde o início até o final, sobretudo da figueira, com esse simbolismo de imortalidade, de fecundidade, nós percebemos que não é apenas no aspecto vital, que a figueira está representada nas obras, mas há também um caráter fúnebre no filme, porque se a figueira ela tem esse simbolismo de imortalidade, a esposa de Hermano, ela vê aquela figueira no meio da estrada e ela fica encantada, logo ela é artista plástica, então ela pensa, vou criar uma exposição e vai ser a figueira. Mas dias depois, quando ela retorna lá, aquela figueira que simboliza a imortalidade, ela morreu, foi comida por cupins, e aquilo traz esse caráter fúnebre, né, para o filme. E a natureza ela também representa aí esse elemento transformador e reconciliador para Hermano, devolvendo a ele parte da sua vida a partir de outra, que é quando o filho dele nasce. Então, a figueira, que significa essa imortalidade, ela vai ali trazer esse caráter fúnebre à obra, mas o filho, no entanto, vai trazer aí, devolver parte da vida de Hermano, né, que é esse nascimento do filho. E na obra de Galera, a importância da figueira é baseada em diversas culturas e religiões, sobretudo seu aspecto vital e abundante, como um fator propulsor da pulsão da morte da figueira à vida de Hermano. E aqui algumas referências que foram utilizadas nesse trabalho, e eu finalizo aqui. Muito obrigada, Cecília, pela apresentação. Vamos agora passar, então, para a comunicação do Carlos Lemos, juntamente com Juliana Mantovani, da Universidade de Brasília. Né? Então, álbum de família, Memória da Morte, na obra fotoliterária de autoficção A Cena Interior Fatos, de Marcel Cohen. Sejam bem-vindos e com vocês a palavra. Todos conseguem visualizar? Sim, tá ótimo. Tá ótimo. Bom, conforme apresentado, eu sou Carlos, mestrando no Pós-Lit da UNB, orientando a professora doutora Juliana Mantovani. A apresentação que a gente vai fazer hoje aqui é uma extensão da minha dissertação, com a mesma obra do Marcel Cohen, A Cena Interior. Então, para hoje, nós temos o álbum de família, A Memória da Morte, na obra fotoliterária de autoficção, A Cena Interior Fatos, de Marcel Cohen. Partindo do seguinte problema e questionamento: quais elementos fotoliterários na autoficção de Marcel Cohen, A Cena Interior Fatos, nos permite ver, ler a obra enquanto álbum de família, afetado pela memória da morte? O objetivo, portanto, é analisar como esta obra constitui-se enquanto fotoliteratura a partir da aproximação da obra com o álbum de família, bem como os efeitos sentidos associados à discussão estética e filosófica da fotografia, enquanto objeto de melancolia e de memória da morte. De onde partimos inicialmente? Com uma análise dos estudos intermídios, tendo como principal base Miller e Rajewski, diferenciando inicialmente estudos interacts intermídias, que para Miller vai ser uma adaptação dos estudos interartes, uma vez que os estudos interartes estão mais próximos da tradição literária, e os estudos intermídios incluiria fatores sociais, tecnológicos e midiáticos, e não teria apenas como base comum o texto literário,
o que para a gente ter no fotográfico como objeto de estudo é mais pertinente, analisando justamente as questões sociais, tecnológicas e midiáticas associadas à fotografia, e também um texto literário. Do ponto de vista de Rajewski, entender justamente o cruzamento de fronteiras entre essas mídias, quais são os sentidos possíveis, o que contribui também para a geração de sentidos para uma obra literária, quando cruzamos duas mídias, como a fotografia e o texto literário. Por fotoliteratura, temos Guilbert e Montier, pensando justamente de que forma a fotografia, que se distingue das outros regimes de imagem fixa, se apresenta no texto fotoliterário, é influenciado pelo texto literário e influencia também o texto literário, por extensão também, como as obras fotoliterárias tendem ou pertencem à categoria de autoficção, que pauta justamente na redefinição do sujeito, do eu, no jogo entre autobiografia e criação, ficção e fabulação, pautando também nessa tecnologia desenvolvida por Dubrovsky, ou popularizada pelo Dubrovsky, ainda que o conceito seja difícil de se categorizar, como Dubrovsky coloca uma palheta variada, nós entendemos justamente esse entre-lugar entre o autobiográfico e aquilo que o autor constitui também como uma fabulação, uma criação e uma ficção, levando em consideração que o Dubrovsky também pontua que a retrospecção, a rememoração, tem lá também seus engodos. Além disso, a autoficção não é restrita ao campo apenas do texto literário. Noronha pontua que outras artes também apresentam essa característica, inclusive na produção do ensaio sobre a autoficção, da qual ela organiza, ela situa a fotografia do Bayard como exemplificação, ou obras cinematográficas que também tratam com o mesmo ponto de vista entre autobiografia e ficção. Um texto literário, portanto, poderá apresentar uma materialidade de uma outra mídia, conforme nós pontuamos no nosso trabalho, por meio da descrição pictural e a referência intermediática. Então, na primeira situação, Louvel discute sobre o diálogo entre as artes de grafê, essas artes gráficas que possuem um suporte em comum de duas dimensões, e que no texto literário nós teremos a descrição pictural, pensando justamente nesse picture do inglês, abrangendo a pintura e a fotografia, e que a materialidade da fotografia, ou a descrição de sua materialidade, poderá ser lida no texto verbal. O que nós verificamos, por exemplo, a fotografia em Absentia. E Rajewski sobre a referência intermediática, ou como se o autor daquela obra literária tivesse à sua disposição a materialidade da outra mídia para poder fazer a sua. Como se o autor de um texto literário tivesse os recursos do cinema para poder fazer o seu texto literário. Ou aqui, os recursos da fotografia. Além disso, pensando na inserção das fotografias na produção do Marcel Cohen, nós vamos identificar também o Memento Mori, que apresenta de caráter de mortalidade vinculado não só à fotografia, mas também aos fatos narrados pelo autor, pautando justamente em Sontag, quando ela diz que as fotos são Memento Mori, que são justamente um recorte de um espaço-tempo que jamais poderá se repetir, e que exemplifica justamente que aquelas pessoas fotografadas, elas inevitavelmente estão direcionadas para a morte. E Dubois, quando ele coloca que o fotógrafo, quer queira ou quer não, tanatografa tudo que capta. Então, a fotografia como registro também de morte. Além disso, a questão do referente fotográfico de Roland Barthes, que ele se refere também como um Eidon, então o referente seria aquilo ou aquele fotografado, o alvo da objetiva, e que, ao registrar e capturar o seu referente, ele também apresenta na foto o retorno do morto. Essas pontuações, portanto, serão verificadas na análise da obra a ser anterior ao fato de Marcel Cohen. Por algo de família, pautamos em Roillet e também em Sontag. O primeiro que discute sobre a ficção nostálgica e o segundo com a crônica visual, da maneira que é ordenado simbologicamente o real, como as imagens exprimem, portanto, narram mais do que descrevem situações, a organização e a coesão da felicidade da família, como se torna, portanto, dispositivo ficcional, e esse ponto de encontro dos indivíduos com sua própria imagem e com seus próximos.
A crônica visual justamente pela narrativa constituída, do rito da família, a presença simbólica dos pais que debandaram, e também com relação ao que resta em relação à família. Muitas vezes o álbum de família é tudo que sobrou sobre a família. A obra, ela foi publicada no Brasil em 2017 pela editora 34. Essa é a capa da edição brasileira. Vemos um homem tocando violino, que é, na verdade, o pai de Marcel Cohen, o Jacques Cohen, e a narrativa, portanto, vai girar em torno do Marcel Cohen em uma tentativa de investigação sobre si próprio e sobre seus familiares. Esse aqui é o autor da obra. Então, a fotoliteratura para a gente vai ficar exemplificada dessa maneira. A narrativa gira em torno do contexto do Shoah, durante a Segunda Guerra Mundial, em que Marcel Cohen, aos 5 anos de idade, presenciou seus familiares serem deportados para Auschwitz. O livro, portanto, está estruturado em uma divisão capitular. Deixa eu exemplificar rapidinho para vocês. Posteriormente, nós temos a advertência e, adiante, antes da introdução dos fatos, nós temos o nome do familiar centralizado, data de nascimento do familiar, o comboio que fez a deportação, que figura, portanto, pela organização do texto verbal, levando em consideração o espaço em branco da página, como se fosse uma espécie de lápide. Uma lápide que os familiares dele não tiveram direito. Posteriormente, nós temos a apresentação da fotografia do familiar e de que maneira a parte verbal também vai se contaminar com a linguagem fotográfica. No final, nós temos a seção de documentos, em que haverá objetos próprios dos familiares, precisamente do pai e da mãe, que o autor também menciona ao longo da narrativa. A única fotografia do familiar ausente é da irmã do Márcio, que ainda bebê, foi deportada, que é a Monique. Estou apenas dela de lembrança umas correntes, umas pulseiras que ela utilizava, marcando justamente a data de deportação. Por autoficção, nós vamos identificar justamente a validação ou aprovação desse contexto do Shoah, na Segunda Guerra Mundial, e a ficção, que é a oscilação da memória da infância entre o que ele consegue lembrar e aquilo que ele começa a fabular a respeito da sua própria vivência, uma vez que ele tinha 5 anos de idade. Então, a sua memória não era das mais precisas. As fotografias também, enquanto testemunho do real, que nos diz Roland Barthes, mas também como as fotografias passam a modificar os seus sentidos conforme vão fazendo leitura do texto, seja porque há um questionamento quanto ao referente fotografado, o próprio Marcel Cohen questiona se nós estamos ali diante da avó materna ou paterna, se a prima ou se a tia, e também a construção de significados com a fotografia especificamente do pai dele, que ganha um status de vida como se fosse um aspecto cinematográfico, que nós vamos verificar justamente agora. Enquanto descrição pictural da fotografia, essa fotografia em absência, no primeiro capítulo, que é sobre a mãe, o Marcel apresenta uma fotografia da Marie, que é a sua mãe. No entanto, tem outras 6 fotografias que ele não insere no texto. Insere a fotografia de fato, apenas a descreve. Como exemplo dessa descrição pictural, nós verificamos aqui a fotografia F, que é a 6ª. Foto em grupo, tirada no campo, em que eu também apareço. Marie, por sua vez, está gargalhando, de boca bem aberta, sem o menor constrangimento. Numa segunda foto, os personagens trocaram de lugar. Um deles sumiu, provavelmente para substituir o fotógrafo. Um outro surge no enquadramento. Os figurantes tiveram tempo de refazer o mesmo sorriso esforçado. Mas agora Marie já não ri mais. É a única a nem sequer esboçar um sorriso. A testa parece franzida. Está de cabeça baixa, a boca crispada. Os olhos miram o chão. Marie está com a cabeça em outro lugar, distraída. Talvez um pouco triste, como uma criança que se entendia. Ou seja, nessa parte dos fatos narrados pelo Marcel Cohen, ele está diante dessas 6 fotografias e não a inseriu, apenas verbalmente, e nessa descrição ele vai colocar justamente o processo de criação da fotografia, a materialidade da foto, seja pelo enquadramento que ele pontua, as personagens que compõem a foto, o espaço-tempo dela,
e também a pose figurada ali por essas personagens. Além disso, conforme mencionado, não só o texto verbal sendo influenciado pelo aspecto fotográfico, mas também a fotografia ganhando esse tom narrativo, precisamente com a fotografia do Jacques Cohen, o pai do Marcel. Nela nós observamos um homem tocando violino, e o Marcel, a partir dessas duas fotografias, busca investigar quem seria provavelmente esse músico, pois o próprio Marcel não lembra de ter ouvido qualquer tipo de nota tocada pelo pai. Então, ele vai fazer um estudo, uma investigação, procurando músicos, analisando justamente a posição do Jacques em relação ao violino, e conforme ele vai conseguindo encontrar os significados possíveis em relação à canção que está sendo executada, a fotografia, para ele, passa a se movimentar. E a gente, enquanto leitor, de certa maneira, também consegue observar essa movimentação do Jacques Cohen tocando violino. Então, o trecho da qual ele faz referência a isto é estes dois finais. De repente, já não se tratava de uma simples foto de Jacques, nem mesmo de duas fotos. Um violinista tocava diante dos meus olhos. As fotos não podem dizer tudo, mas, ainda assim, o violino é um instrumento exigente demais para que as fotos não revelem nada. Portanto, a fotografia passa a ter um outro estatuto, ele passa também para a gente a ter esse caráter de criação, de fabulação e de nos contar uma história. E, com relação à referência intermediática, ou como se, que nos pontua a Rajewski, nós vamos identificar isto justamente no trecho em que o Marcel Cohen rememora o momento em que ele observou seus familiares serem capturados. Esse trecho está no capítulo sobre o avô, Mercado Cohen, e ele vai contextualizar que o avô havia adotado uma moça chamada Annette, que ajudava nas atividades domésticas e que, para além disso, se tornou a babá do Marcel. No dia de deportação, da captura dos familiares, Marcel e Annette haviam saído para brincar no parque e, ao regressarem, presenciaram, então, esta cena. Em 14 de agosto de 1943, quando a polícia irrompeu no apartamento, estávamos, Annette e eu, no Parque Monceau. A zeladora nos vira sair e vira a polícia entrar. Não tardaríamos a voltar do parque. A zeladora plantou-se diante da entrada do prédio para nos impedir o acesso. Tampouco queria que ficássemos ali, à beira. Foi, portanto, da calçada oposta que vimos minhas famílias subir no caminhão. Compreendemos muito bem o gesto discreto de Marie, que, pelas costas dos policiais e a maneira da zeladora, incitava-nos a tomar distância. Aqui nós vamos entender uma relação parecida com a descrição da fotografia em Absíntia, mas, além disso, verificamos um ponto de construção de uma imagem que sequer é uma fotografia. A narrativa inteira tem essa tentativa do Cohen de tentar reter o tempo. Então, aqui há um recorte do tempo e do espaço, da onde nós temos a data de 1943 do apartamento, o ponto de focalização, a imagem latente, que o Dubois pontua como a imagem que vai ser formada entre o antes e depois do registro fotográfico. Além disso, o instante decisivo da imagem, que vai ser fixada em Marcel Cohen, quando a mãe e a zeladora apontam para que ele se distancie, e justamente a captura da morte, seja pelos significados atribuídos à fotografia, como a tanatografia, um registro realmente da memória da morte, mas aquilo indicava justamente que os familiares do Marcel estariam sendo direcionados à morte, uma vez que foram capturados. Sendo ele, portanto, turcos de família judia, tiveram que viver o tempo todo presos, e o que atribui justamente a esse fator de ele, talvez, não ter ouvido o pai também tocar violino. Então, por fim, nós entendemos um álbum de família na organização da obra, pensando justamente em como são organizadas as fotos, os textos e os documentos que apresentam lá no final da narrativa, entendendo o ponto de quando os indivíduos, nesse caso o Marcel, com a sua própria imagem e a imagem de seus próximos. Tentar reconstruir justamente o cotidiano, a melhor imagem, o melhor retrato dos seus familiares, que ele não pôde conviver com eles. A ficção nostálgica, justamente que parte-se desse
passado que ele tenta reconstruir, ele tenta evidenciar, e as fotos equivalem à presença simbólica dos pais que devendaram, conforme sinaliza Sontag, uma vez que tem essa relação vicária, as fotografias, quando ele descreve a respeito do próprio pai tocando violino, é como se o pai estivesse realmente diante dele, e é, de fato, tudo que restou dos seus familiares. Então, nós vamos considerar esse entre-lugar. O entre-lugar entre literatura e fotografia, onde uma mídia consegue, nessa relação fronteiriça, influenciar no sentido e significado da outra, a autobiografia e ficção, que passam justamente ao longo do texto, em que nós temos realmente um registro, um fato, um testemunho do que aconteceu e o que ele também fabula a respeito desses acontecimentos, a relação de presença-ausência dos objetos e das fotografias, e a relação também de vida e morte. Em determinado momento, ele retoma a vivência com os familiares como se aquilo realmente estivesse acontecendo no ato da escrita, e também a morte, que é algo constante, desde a capa do momento de abertura, da inscrição, da própria referência ao familiar, a data de deportação de nascimento, que consta justamente essa constância, né, a presença da morte, e dentro dessa obra a serem teriam fatos, haverá sempre um jogo entre o que é real e o que é ficção e criação. Faltou as referências, foram estas aqui. Muito bem, excelente. Muito obrigada, Carlos, professora Juliana. Eu tenho uma proposta aqui, porque nós estamos... uma das pesquisadoras não apareceu, e aí a minha sugestão é que a gente passe logo a palavra para a Cristiane Corsini, ela faz a apresentação, e aí em seguida a gente abre para debater todas as comunicações, tudo bem? Então, Cristiane Corsini Lourenção, da PUC São Paulo, vai apresentar para nós a personagem ausente no romance de Walter Ugumãe, Configurações do Luto e da Memória. Então, obrigada, Cristiane, a você a palavra. Boa tarde, eu que agradeço. Como a Luciane mencionou, eu sou da PUC de São Paulo, eu fiz mestrado em Literatura e Crítica Literária, né, estudei a personagem feminina do Walter Ugumãe. A minha orientadora foi, e também é atualmente no doutorado, a professora doutora Elizabeth Cardoso, e eu trago hoje um recorte da minha dissertação, né, que é a personagem ausente no romance de Walter Ugumãe, Configurações do Luto e da Memória. Eu vou fazer a leitura, tá bom? Uma breve introdução. Walter Ugumãe, nascido em Angola em 1971, é uma das vozes mais importantes e profícuas de sua geração. Criado em Portugal, onde vive desde os 3 anos de idade, Mãe se destaca no cenário artístico e literário contemporâneo pela potência poética de seus textos e por sua escrita singular, cujas inovações estéticas foram aclamadas, por exemplo, por Saramago. Cito Saramago: um tsunami linguístico, estilístico, semântico, sintático. Um tsunami no sentido não destrutivo, mas pelo ímpeto e força. Final da citação. A força que emana da linguagem do escritor português produz sentidos capazes de tratar temas difíceis, como a morte, com delicadeza e poesia. Tema recorrente nas narrativas do autor, a morte assume novos sentidos em cada romance, provocando no leitor sensações incômodas e reflexões. A proposta desta comunicação tem como objetivo a leitura e a análise da configuração da personagem morta na narrativa em 3 romances de Walter Ugumãe, a fim de refletir sobre o paradoxo de uma ausência que se faz presente. Para tanto, toma-se como corpora de análise 3 romances do autor e suas respectivas personagens ausentes. Laura, de A Máquina de Fazer Espanhóis, Sigridor, de A Desumanização,
e a senhora Fuyu, de Homens Imprudentemente Poéticos. Parte-se da hipótese de que a aporia da ausência-presença é um dos recursos estéticos capazes de produzir o sentido do texto literário ao lidar com a angústia das personagens sobreviventes em seus processos de luto e rememoração. As 3 personagens mortas ilustram a construção poética da ausência, que tem como pilar a relação dialógica com as personagens vivas, as que restaram. Em processos ambivalentes, as personagens mortas marcam o percurso e o próprio destino das personagens vivas, que podem, a partir do trabalho de luto e de rememoração, reconstruírem-se como sujeitos de suas histórias. Laura. Laura é a esposa falecida do Sr. Antônio Silva, narrador personagem de A Máquina de Fazer Espanhóis. A morte da mulher, no primeiro capítulo da narrativa, provoca uma mudança violenta na vida do idoso, que é enviado pela família para um asilo. O Sr. Silva é indelevelmente marcado por essa perda após 48 anos de casamento. Sua revolta e suas atitudes de intransigência no lar da felicidade são a materialização de sua dor. A presença de Laura se dá por suas lembranças e também é fortemente sentida na compleição da personagem do Sr. Silva, no amor que o idoso carrega dentro de si e que mantém Laura viva. Abro aspas para o narrador. Com a morte, também o amor devia acabar. Ato contínuo, nosso coração devia esvaziar-se de qualquer sentimento que até ali nutrira pela pessoa que deixou de existir. Pensamos, existe ainda, está dentro de nós, ilusão que criamos para que se torne, todavia, mais humilhante a perda e para que nos abata de uma vez por todas com piedade. Final da citação. No início da sua estadia no lar da felicidade, o Sr. Silva, apesar da revolta, fica apenas apático, e é a sensação da presença de Laura que determina o seu comportamento. Abro aspas novamente para o narrador. Naqueles primeiros tempos, eu não me acalmava com coisa alguma, ficava maligno por dentro a embater contra as paredes do meu cérebro. Algo me impedia de reagir. Uma qualquer educação, a memória da elegância da Laura, o delicado toque da sua mão no meu cabelo, como a dizer-me, Antônio, tem calma, isso vai resolver-se. A memória da elegância de Laura, memória involuntária, tipo de insurgência que na descrição de Ganeban deixa marcas como um rastro, atua na personagem de Antônio e o impede de revoltar-se. Cito Ganeban. Como quem deixa rastros não faz com intenção de transmissão ou de significação, o decifrar dos rastros também é marcado por essa não intencionalidade. Final da citação. A influência dos rastros de Laura em Antônio depende da leitura da inscrição da personagem ausente, ainda modificando, influenciando e determinando a personagem sobrevivente. Os contrapontos entre vida e morte são, dessa forma, fundamentais para a elaboração dialógica da memória da personagem Antônio. Torna-se hábito para o idoso destruir as flores que a filha Elisa coloca ao sábado sobre o túmulo da mãe. Com a facilidade de o cemitério estar situado anexo ao asilo, em uma imagem de desesperança e morbidez, o Sr. Silva, assim que a filha se retira após a visita, corre ao cemitério para espezinhar as flores. Abro aspas para o narrador. Eu estava sobre o túmulo da Laura como por direito próprio, a desfiar as flores para que restassem por todo lado punidas pela beleza que queriam trazer aquela morte. Nenhuma beleza havia de se erguer levianamente diante de mim, naquele lugar onde devia tanger o corpo da minha mulher. Estes não são os vestidos coloridos da minha Laura, não são os seus modelos delicados com os quais se compunha todos os dias para ser uma senhora como nenhuma outra. Final da citação. Mais uma vez, uma lembrança involuntária assombra o protagonista, dessa vez evocada pela imagem das flores no túmulo de Laura. As flores remetem aos vestidos da esposa, e essa lembrança é avassaladora justamente por não ser provocada deliberadamente. Ganeban ilustra como memórias esquecidas podem adquirir vida e frescor, especialmente quando afloram do inesperado. A lembrança evocada pela imagem das flores provoca no Sr. Silva mal-estar e raiva. Para o idoso, aquilo estaria a profanar a memória da mulher.
Ao destruir as flores, de certa forma, Antônio também fornece ao leitor novos elementos para a composição da personagem Laura e seu modo de vestir-se. Ao longo da narrativa, não encontramos descrições físicas do próprio protagonista, ao passo que de Laura podemos formar uma imagem física além da psicológica. Em sua vivência no lar da felicidade, o Sr. Silva, em processo de luto, será movido a descobrir novas relações com os colegas do asilo, em exercício de alteridade que culmina em uma surpreendente percepção de si, possível apenas por perpassar o outro. Com a separação da vida anterior compartilhada apenas com Laura, Antônio descobre nos colegas uma possibilidade desconhecida até então. Sigridur. A narradora personagem Audora de A Desumanização é uma menina de 11 anos que perde a sua irmã gêmea Sigridur. O acontecimento despedaça a família. A mãe enlouquece, o pai, apesar de carinhoso, tem dificuldades em dar apoio a Ala, e a menina vive em abandono. Abro aspas para a narradora. Éramos gêmeas, crianças espelho. Tudo ao meu redor se dividiu por metade com a morte. Final da citação. Em tentativa de presentificar a irmã, Ala quer acreditar no pai, para quem a palavra pode existir, para quem a beleza pode existir pela palavra. Aspas para a narradora. Perguntei-lhe se dizermos o nome da Sigridur era manter-lhe a beleza, como manter-lhe a vida. Ele respondeu que sim, era exatamente isso. Eu tive vontade de dizer o nome da minha irmã em voz alta. Era muito bela a minha irmã. Tinha o nome mais sonante e podíamos evocar dela o mais delicado azul dos olhos e a mais esperta maneira de ser criança. Estava subitamente viva. Ainda que as palavras fossem objetos magrinhos, mais magrinhos do que eu. Era como se a minha irmã nos assomasse a boca, quase inteira. Abríamos a boca e ela estava lá. Estava em todo lado. Uma mentira passageira. Uma mentira, meu pai, é uma mentira. Final da citação. Aos poucos, no entanto, Ala começa a duvidar do poder das palavras. Abro aspas. As letras das palavras cavalo não galopam, nem as do fogo bruxuleiam. Dizer Sigridur não fazia companhia. Fecho aspas. A criança dividida pela metade sente-se cada vez mais sozinha. A mãe, atormentada, vê em Ala somente a filha que perdeu. Torna-se incapaz de amar a filha que vive. Abro aspas para a narradora. Devias morrer, dizia ela ao deitar. A tua irmã está sozinha e não te pode vir acompanhar. Mas tu podes. Tu podes chegar à morte com tanta facilidade. E eu respondia, não me peças para morrer, mãe. Ainda tenho muita vontade de fugir. Foi o que a Sigridur me ensinou. Final da citação. Em seu clássico ensaio Luto e Melancolia, Freud descreve os processos pelos quais os sujeitos podem passar enquanto se relacionam com a perda de um ente amado. Enquanto o luto é um processo não patológico de tristeza natural e reativo à perda do objeto amado, a melancolia, cito Freud, se caracteriza em termos psíquicos por um abatimento doloroso, uma cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e diminuição da autoestima, que se expressa em recriminações e ofensas à própria pessoa e pode chegar a uma delirante expectativa de punição. Final da citação. Nesse contexto, podemos enxergar Ala em pleno processo de luto, de elaboração da perda e do trauma resultantes dessa cisão, que é a morte da irmã gêmea. Como destaca em nota o tradutor de Luto e Melancolia Paulo César de Souza, luto do alemão, Trauer, significa tanto luto como tristeza. A mãe de Ala, por outro lado, metaforiza a melancolia, em seu processo de rejeição à filha sobrevivente, sua incapacidade de amar e suas investidas de agressão física contra si mesma e contra Ala. Existe, nesse caso, uma idealização narcísica do objeto amado e perdido. Cito Freud. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio eu. Final da citação. A libido, que no processo de luto busca um deslocamento do objeto amado para outro, na melancolia recua para dentro do próprio eu, que, por sua vez, se identifica com o objeto perdido e nele também se perde. Segundo Ganeban, em oposição à melancolia e a seus componentes narcísicos,
Um lembrar ativo pode colaborar com o trabalho de luto. Cito Ganeban. Um lembrar ativo é um trabalho de elaboração e de luto em relação ao passado, realizado por meio de um esforço de compreensão e de esclarecimento do passado e também do presente. Um trabalho que certamente lembra dos mortos, por piedade e fidelidade, mas também por amor e atenção aos vivos. Final da citação. Pode-se inferir que a perda de Sigridur afeta Ala e a mãe de maneiras distintas. Ala mantém a lembrança viva da irmã, inclusive na materialidade da palavra e pela lembrança, mas se apega em viver. A mãe, em estado melancólico, agride Ala física e verbalmente, além de se automutilar. Segundo Bakhtin, a morte, assim como o nascimento, são eventos que não constituem domínio do sujeito, ou seja, só podem ser vistos de fora por um outro. Dessa maneira, tanto a forma espacial como a forma temporal da personagem só podem ser apreendidas por um excedente de visão. Ala, no seu duplo Sigridur, pode vivenciar o acabamento estético só possível pela visão externa, espacial e temporal da morte. Se o princípio e o fim de uma vida não pertencem a um campo acessível a um sujeito ou a uma personagem, esse campo só pode ser vislumbrado no outro. Ala pode supor e até sentir o que a irmã sente, mas não pode ocupar efetivamente o lugar de Sigridur nem o seu tempo. A constatação de que a criança plantada não germinaria é aterradora e faz Ala ter consciência da morte e de sua solidão. Abro aspas para a narradora. A morte é um exagero, leva demasiado, deixa muito pouco. Fecho aspas. Esse muito pouco, vazio inexorável que representa a ausência de Sigridur, também é lacuna a ser explorada. Nesse sentido, a perda do outro pode ser vivenciada e esteticamente concluída pela linguagem, que permite ver no outro o que não posso ver em mim mesmo, ou seja, o seu nascimento e sua morte, e o horizonte entre esses dois termos. A personagem Ala percebe a diferença em seu próprio corpo, que cresce e se transforma a caminho de um corpo de mulher, não mais espelho da irmã criança. Sua partida da pequena comunidade também ilustra um momento de separação de uma vida anterior, ou, em sentido mais abrangente, da própria infância. A narrativa deixa em suspensão o porvir, inscrevendo a vida como possibilidade. Senhora Fuyu. A personagem ausente de Homens Imprudentemente Poéticos, Senhora Fuyu, se revela presente, e assim como Laura e Sigridur, marca, com sua construção poética, a personagem sobrevivente do marido, o oleiro Saburo. À semelhança do Sr. Silva, Saburo também é guiado por seu amor pela esposa, e suas atitudes são a própria materialidade desse amor. Ao receber do vizinho Itaro notícia da premonição da morte da mulher, o oleiro passa a cuidar das flores que compõem a orla da montanha que avizinha a sua casa. Pensa, assim, ser capaz de curar o destino. A beleza das flores poderia demover a fúria do animal que viria morder sua esposa. A narrativa opõe dialogicamente o impassível fado da natureza e o drama humano. Após a morte da senhora Fuyu, Saburo continua a cuidar do jardim e estende todos os dias o kimono da esposa morta no quintal. A candura de Saburo, ao longo da narrativa, dá lugar à mágoa e ao rancor. Itaro passa a ser seu inimigo mortal, já que foi este quem anunciou a morte da senhora Fuyu. O desejo de que o vizinho morra dá lugar, por sua vez, a um desejo de matá-lo. O oleiro se sente doente. Abro aspas para o narrador. O amor na perda era tentacular, uma criatura a expandir, gorda, 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 até tudo em volta ser esse amor sem mais correspondência, sem companhia, sem cura. Que humilhante a solidão do amante. O oleiro disse assim, que humilhante o coração que sobra. O amor deixado sozinho é uma condição doente. Os amigos deviam pensar em Saburo como um homem doente. Final da citação. Interessante destacar como o oleiro, à semelhança do Sr. Silva, de A Máquina de Fazer Espanhóis, também vê humilhação no amor de quem sobrevive. A humilhação pode ser lida como a vergonha no processo de luto a que se refere Riquet. Cito Riquet. A ele, o reconhecimento de nós mesmos pertence à vergonha diante de outrem que o melancólico ignora,
tão ocupado está consigo mesmo. Autoestima e vergonha seriam, assim, componentes conjuntos do luto. Se na melancolia as queixas são acusações, o luto carrega também a marca desse inquietante parentesco, com a condição de certa moderação, que seria própria do luto. Moderação que limita tanto a acusação quanto a autorrecriminação sob a qual essa se dissimula. Final da citação. Saburo, homem envergonhado, pensava em vingança, apesar de seus vizinhos imaginarem que ele sequer conheceria o conceito de matar. Se preparar para a vingança, no entanto, era para o oleiro como se enfeitar, a semelhança do trabalho de enfeitar de flores o redor da montanha. Se preparar para matar é inscrição poética do seu amor. E quando, em confronto mortal, os dois vizinhos se põem em luta, é a presença entre aspas, da senhora Fuyu que impede que o pior aconteça. Por entre o canavial, Saburo caça Itaro em seu rancor desumano. Em seu ódio e no intento de matar Saburo, e no intento de matar Itaro, Saburo perde a sua humanidade. A senhora Kami, criada de Taro, em desespero, intercede de modo a dissuadi-lo de sua fúria animalesca. Abro aspas para o narrador. Largou a vassoura e deparou-se com um kimono ao dependuro e ocorreu-lhe buscar a mais comprida vara que houvesse. A senhora Kami ergueu o kimono muito acima das casas. Ficou um kimono alto, subindo numa vara longa que a criada empenhava como se navegasse a fundura do céu. Desatou a correr para o canavial, a bradar tão peculiar bandeira de uma tão triste guerra. Entre o interminável canavial, o oleiro e o artesão se caçavam em fúria. E súbito, aquela senhora Fuyu apareceu elevada, observando o intenso ódio com seus preciosos olhos espirituais. Itaro hesitou. Saburo deitou-se por terra à vergonha do amor. O sabre imediatamente vazio de morte, apenas vergonha. Fecho aspas. O aparecimento, entre aspas, da senhora Fuyu resgata o marido da desumanização. O kimono, a imagem da bandeira branca que finda uma guerra, transcende seu significado no impacto que gera no oleiro, que sente vergonha de seu comportamento. Mais uma vez, retomando o Riquet, podemos relacionar a vergonha com o processo de luto por que passa Saburo. Em comum, as três personagens sobreviventes dos romances reelaboram a perda pelo luto e pela memória. A linguagem poética é capaz de presentificar a figura ausente, cultivada pela rememoração. A composição dessas personagens, por si, engendra a ambivalência entre vida e morte, na medida em que a eloquência da ausência e do silêncio pode desestabilizar as personagens sobreviventes e o próprio enredo. Obrigada. Muito obrigada, Cristiane, pela sua apresentação. Então, proponho que agora a gente possa fazer, enfim, colocações, apontamentos, uma discussão sobre os trabalhos apresentados, né? Acho que a gente pode... não tem muita gente aqui na sessão, então acho que poderia, inclusive quem quiser se manifestar, fazer o aceno aqui, a gente estabelece uma ordem para as perguntas. Ou também quem não puder abrir a câmera, não puder falar, pode ser pelo chat, tá bem? Então, passando a palavra para Cristiane. Eu posso começar, então. Bom, queria agradecer, gostei demais das apresentações, das pesquisas dos colegas, muito bom ouvi-los. Eu fiz muitas anotações, gostei demais. Eu queria perguntar para a Cecília, essa transposição da literatura para o cinema é uma coisa que me interessa bastante também, achei muito interessante como você mencionou o duplo, né, nessa transposição, e, enfim, eu, assim, não fiz mais anotações, mas uma coisa que me deixou curiosa a respeito do título do filme, né, Prova de Coragem. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso.
Olá, Cristiane. Bom, esse filme, ele tem mesmo o título, ele nos dá essa impressão, né, de que coragem, essa prova de coragem, na realidade, o personagem central, Hermano, ele vive com essa culpa e esse remorso da adolescência por não ter ajudado, por não ter feito nada ao amigo. Então, o leitor fica meio que como um juiz ali na obra. Mas no filme, e a gente percebe isso, né, no decorrer da narrativa, que ele tem nessa outra cena em que ele se vê numa situação bem semelhante, e ele faz o contrário, parece que esses anos todos ele ruminou aquele evento traumático, e ele tem ali uma oportunidade de acertar contas com seu passado. Então, nos coloca ali meio que com uma impressão de que na adolescência ele foi covarde, ele não teve coragem de fazer algo, né, para evitar aquilo. E na fase adulta, ele teve ali aquela chance de mudar aí esse destino, essa história aí da vida dele e poder acertar contas aí com o seu passado e sair como um herói. Entendi, obrigada. Posso perguntar para o Carlos, na sequência? Ou tem alguém que Sim, levantou a mão? deixa eu ver. Pode colocar, Cristiane. Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma outra questão que eu acho bastante interessante, né, Carlos, que eu também trabalho com isso, com essas ambiguidades, né, que você trabalha com os entre-lugares, né, literatura e foto, autobiografia e ficção, presença e ausência. E eu queria que você comentasse um pouquinho só sobre como esses entre-lugares contribuem para essa produção de sentido dessa tua pesquisa, né? Quando você pensa nesses entre-lugares, no sentido que eles acabam provocando. Então, as definições de intermídia, de autoficção, por exemplo, de fotoliteratura, todos eles pontuam justamente esse entre-lugar. A obra do Marcel Cohen, quando a gente lê, a gente também meio que fica situado entre um entre-lugar, sobre o que ele traz do contexto de vida dele, sobre o que ele objetiva também com aquela obra. É um espaço que só pode existir neste entre-lugar. Penso muito no silêncio que vai perpassando com as fotografias, com as lacunas da memória, e é nesse sentido, de pensar justamente esse ambiente que só pode existir dessa forma. É muito bonito isso, né? Quando você trouxe essa questão dele escrever a foto sem mostrar a foto, né? Achei muito bonito. É uma obra bem impactante pelo contexto, mas a maneira como ele trabalha essa obra traz a sensação melancólica. A gente vivencia justamente o que ele está vivenciando. Da mesma forma que ele colocou que a fotografia se movia, a gente vê a fotografia se movendo do pai. É, bonito. Muito bonito. Muito bem. A Diana Vitória pediu a palavra. Boa tarde, muito obrigada pelas apresentações de vocês, foi excelente, e acho que posso falar por mim e pela professora Luciane, que fomos proponentes do eixo, que era exatamente o que a gente queria, né, professora? Textos que conseguissem dialogar com diversas formas de arte, e também que são muito caros a nós, por, inclusive, fazerem parte do universo de interesse das nossas pesquisas, né? Então, parabenizo mais uma vez pelas comunicações, foram excelentes. Gostei de todas, principalmente porque em todas elas tinha alguma coisa do que a gente tinha pensado como teóricos para o evento. A Sontag, esqueci o nome da outra teórica que a professora Cristiane usou também, mas enfim, tem um pouquinho de cada coisa que a gente pensou e isso nos deixa muito contentes. Particularmente, eu sou da literatura, então acaba que a literatura
juntamente ao cinema, me chamam muita atenção, e por conta disso, ficou muito marcado na minha mente a questão do como se, na referência intermediática, né, no trabalho do Carlos Lemos com a professora Mantovani, essa questão do como se tivesse à sua disposição o recurso de uma mídia em uma outra mídia, né? Então, o recurso de construir uma imagem visual pelo texto. É engraçado porque, enquanto professora de língua portuguesa, quando a gente vai trabalhar com texto descritivo, a gente define o texto descritivo com essa função, né? De fazer um retrato visual para o leitor compreender aquilo que está sendo vivido. E é muito interessante trabalhar com a fotoliteratura dessa forma. Eu estava muito ansiosa por esse trabalho, fiquei muito contente. E aí, eu queria saber se vocês concordam comigo, porque me veio a questão da base do cinema. Que a base do cinema, da construção do cinema, é fazer com que a imagem aparecesse como se fosse real, né? Então, quando a gente tem ali aquele primeiro filme, né, do trem saindo da estação, a gente tem a percepção dos espectadores como se o trem fosse real, né? E aí eu queria saber se vocês concordam, se não concordam, o porquê disso, né? De ver o cinema também como esse entre-lugar entre o real e o imaginário, né? Essa forma de construção das duas linguagens. E aí, nesse sentido, a Cecília, né, que trouxe essa linguagem da literatura para o cinema, se consegue também fazer uma relação entre com esse conceito, né? E aí depois eu faço uma outra pergunta para a Cecília, voltada à questão da Figueira. Tudo bem? É para eu já falar, Diana? Sim, vocês ficam à vontade. Se você quiser responder primeiro, você responde. Se não, Carlos, a pergunta é para os dois trabalhos, e depois eu tenho uma outra específica para você. Tudo bem? Então, Diana, acho que seria melhor sinalizar, né, quem poderia se Sim, colocar primeiro. tudo bem. Então, pode ser o Carlos, né? Já que o conceito do trabalho dele. Só para ver se eu entendi, era sobre a questão do como se, do entre o lugar, entre o real e o ficcional nas mídias. Isso, exatamente. Queria saber se tu concorda com essa proposição que eu coloco, de que puxa um pouco para a questão das bases da construção do cinema, do real e imaginário como uma ponte e esse entre-lugar entre os dois conceitos. Eu estou tentando lembrar o nome do autor, mas depois eu localizo o que ele diz sobre o simulacro com relação ao cinema. Justamente também que pauta no fotográfico a ilusão, a criação de 12 fotogramas, né, 24 fotogramas para criar a ilusão do movimento. Então, acredito que também esteja nesse local de construção ou de simulação ou de fabulação do real. Não tem como desassociá-lo, mas também não tem como sê-lo. Eu vejo dessa forma, assim como fotográfico. A fotografia eu entendo que nós temos um referente, de fato, ali, que foi capturado, foi registrado, mas não podemos desconsiderar a intenção de criá-lo, de quem fotografou, de quem pensou no enquadramento, de quem pensou em luz, de quem pensou em todas as outras questões. Existe um efeito de sentido construído, existe uma intenção de leitura. Então, eu vejo tanto a fotografia quanto o cinema desse modo. Perfeito, Carlos. Obrigada. Cecília. E, Diana, eu estava aqui refletindo, né, no comentário que você fez, e me veio uma citação aqui do Metz, que eu até fui buscar aqui no trabalho, que diz que a imagem fílmica suscita, portanto, no espectador um sentimento de realidade, em certos casos, suficientemente forte para provocar a crença na existência objetiva do que aparece na tela. Eu acredito, não sei se eu entendi assim exatamente, e aí você me corrige qualquer coisa, mas
Eu acredito que essa recriação, né, de uma obra para o cinema, ele traz esse sentimento esse realismo, esse sentimento de realidade para o espectador, como diz Metz, e essas sensações através dos elementos, da própria imagem, das cores, dos tons da tela, traz para a gente essa ideia mesmo de uma realidade. Inclusive, no mestrado, eu trabalhei muito com essa questão, eu trabalhei com o conceito com essa questão de biografia e ficção, não chegava a ser uma autobiografia, mas é biografia e ficção, inclusive com o texto do Bose, que eu não vou me recordar agora o título, mas de obras em que trazem, obras literárias, né? Eu trabalhei com cinema no mestrado, de obras que trazem essa coincidências, né, da vida desse escritor na obra, mas como ficção. Eu não trabalhei com conceito, como o Carlos trouxe da autoficção, mas eu analisei a obra de Cristóvão Teysa como ficção, como romance, mas com trazendo essas coincidências da vida do próprio escritor para a obra literária. Então, entre esse real e esse imaginário, porque nós não sabemos até que ponto é real aquilo, e até que ponto ele inventou, né? Então, esse é um limbo uma discussão que eu trouxe, a questão da subjetividade do narrador é algo que me interessa muito, inclusive, quando se trata das obras literárias. Perfeito, Cecília, muito obrigada. Mas é muito interessante quando a gente fala da transposição, né? Quando a gente está falando das adaptações, né? De livros para filmes, literatura para cinema, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com o termo que a gente vai usar, né? Se a gente vai usar tradução, transposição, adaptação. Então, tem diversas formas de tratar desse aspecto, né? A gente tem usado, quando fala a gente, é a professora Luciane, porque ela é minha orientadora, muito a questão da tradução intersemiótica, por serem realmente dois signos, né, que estão sendo ali transpostos, e também por conta do caráter do meu trabalho, trazer muito as artes visuais, né, a gente trabalha com ilustração e com fotogramas também. Então, é muito diferente, né, quando a gente vai analisar o texto filme e o texto literatura, e aí quando a gente transforma o texto filme, eu falei texto livro e texto literatura, né, desculpa, era texto livro e texto filme. E aí, quando a gente tenta transformar o filme em um material fotográfico, a gente transforma em mais uma terceira linguagem, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de descobrir qual é o leitor de cada um desses suportes, né? Mas eu gostei muito dos teóricos que tu utilizou, achei excelente mesmo, fiquei muito contente. E aí, a outra pergunta que eu queria te fazer, e aí já puxando um pouco mais para o tema do evento específico, é que você falou da figueira, né? A figueira que representa a morte, representa o fim, mas também representa a vida e a fecundidade. E isso vale para diversas culturas, né? Acho que cada cultura tem uma árvore, ou talvez a mesma árvore, só não deu um nome específico, para representar, né? Porque o corpo humano, ele tem muitas similaridades com a natureza, de modo geral, com as árvores, com os troncos, enfim. E aí, eu ia te perguntar onde que você se baseia para falar isso, né? É claro que tem o nosso conhecimento de mundo muito solidificado, mas de que forma você constrói os símbolos, né? De que forma você constrói o significado dos símbolos que você analisa e afirma, né? Na sua pesquisa. Esse tópico da figueira, eu estou ele em construção, né? Porque eu trago alguns trechos da obra, mas eu ainda estou construindo essa parte teórica para
realmente fundamentar essa questão aí desse símbolo, né, da figueira na obra, para dar fundamentar melhor o meu trabalho. Mas estou aberta a sugestões também. Tá ótimo, obrigada. A gente usa muito o dicionário dos símbolos quando a gente vai entrar nessas questões culturais do Gerbrand Chevalier, porque eles trabalham justamente com essa questão de várias simbologias para o mesmo artefato, para a mesma palavra, para a mesma cor. Então a gente acaba tendo um parâmetro mais geral, porque muito do que está ali também advém da literatura oral, né? Então vai advir dos mitos, das lendas, enfim. Mas tem também alguma coisa mais computada, né? Óbvio que eu não decorei o dicionário dos símbolos inteiro, mas tem ali algo sobre a árvore que vai puxar essa questão que tu tá querendo trabalhar, né? Que tu já trabalhas, aliás, né? E muito bem, eu gostei bastante. E é uma coisa que se relaciona no trabalho de vocês três, a questão da fragilidade, da efemeridade, né? Do fim da vida, de fato. Achei isso tudo muito interessante. Enfim, muito obrigada, Cecília, muito obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra para mais alguém queira comentar algo, fazer alguma pergunta. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, Cecília e Carlos. Eu que agradeço. Muito bem, acho que vou fazer algum comentário, esperando que a conexão não caia de novo. Quero parabenizar, né, pelos trabalhos tão interessantes, tão sólidos que foram apresentados aqui. Todos me chamaram bastante atenção, eu acho que já foram feitos comentários muito instigantes, na verdade, eu só reservei aqui um comentário para o trabalho do Carlos, né, orientado pela professora Juliana, enfim, porque eu venho das artes visuais e fotografia muito me interessa. Então, eu gostei muito dessa colocação, Carlos, da fotografia in absentia, né, e dessa relação que você fez, né, inventário da mortalidade, tanatografia, que é todo um processo sobre a memória, né, sobre a cristalização daquele momento representado. E olha que interessante, as imagens que você mostrou, né, que seria Jacques Cohen, eu não sei se você mencionou isso ou vai mencionar no texto, que são fotografias de gabinete, né, eram aquelas fotografias feitas em estúdio, e que eram utilizadas também anteriormente até para divulgação, divulgação profissional. E eu não sei, você tem alguma informação se esse personagem era um violinista profissional, um músico profissional, porque poderia ser, né, ele poderia ter feito, enfim, fotografia de estúdio, poderia ser nesse sentido, porque eu estou colocando isso, que eu fiz um trabalho sobre cantores de ópera, imagens de cantores de ópera que circularam pela Amazônia entre século XIX e XX, e eu encontrei muitas fotografias, assim, nesse estilo carte de visite, né, fotografias de gabinete, e eram todas posadas, todas, sabe, dirigidas artisticamente, né, e eram usadas para várias coisas, né, eram usadas para encaminhar uma divulgação para um jornal, para os colecionadores, para os admiradores, e elas seguem essa característica, né, as características que você pontuou, né, acabou sendo um trabalho que a gente chama hoje de iconografia musical, dentro de uma área que eu tenho atuado, né, então por isso eu vi um ponto comum e achei muito curioso, né, você trazer a imagem de um músico, né,
claro, com esse contexto muito forte, né, da Shoah e da ausência, né, do que é trabalhado ali, né, nessa referência à ida para Auschwitz, essa coisa toda. Então, se você quiser comentar, deixa à vontade, trazer essas informações. Certo. Eu vou trazer como referência o próprio Marshall Cohen. Inicialmente, ele acredita que a fotografia ela é posada, mas ele mesmo pontua, o violino é um instrumento exigente demais para que a maneira como está sendo ali fotografado não signifique alguma coisa. O que ele mais à frente também coloca é, eles estavam no contexto do Shoah, então o pai não poderia chamar a atenção de alguma forma. E por isso, seja uma possibilidade dele jamais ter ouvido qualquer canção, qualquer nota executada pelo pai. Com essas duas fotografias, ele faz uma investigação. Ele vai atrás de amigos músicos que vão procurar várias outras pessoas e vão, de fato, ali buscar o posicionamento da mão no instrumento, a forma como ele passa o arco, pode representar qual tipo de partitura. Desse modo, ele consegue chegar até uma origem do possível professor de música do Jacques. Então, ele consegue fazer para a gente, ilustrar para a gente, mostrar para a gente que, de fato, tem ali um músico. Ele vai fazer essa análise, essa pesquisa sobre quem era o pai, desse ponto de vista. Outras questões que são pontuadas sobre a criatividade, que o pai produzia brinquedos para ele e tudo mais, que ele não lembra também. Então, é a tentativa de construir justamente uma figura paterna que ele não tem na sua memória, muito claro. Mas há, de certa maneira, uma comprovação de que o pai realmente era um músico. E, como consta de comentários e relatos que ele ouvia, um excelente músico. Professora, a senhora só poderia repetir o nome do o nome do trabalho que a senhora fez com fotografia e músicos? Sim, foi um projeto sobre iconografia musical e imagens de cantores de ópera que circularam, estiveram em trânsito na Amazônia entre 1890 e 1910. Depois a gente pode trocar, enfim, outras informações, ficarei feliz, né, em trocar informações a respeito com vocês. Certinho, obrigado. Obrigada também.